Fala Dev, no vídeo de hoje a gente vai aplicar aqui os conceitos de orientação a objetos. E para isso eu vou trazer a estrutura do corpo humano, onde a gente vai estar criando aqui os modelos orientados a objetos, tá certo? Para isso a gente vai estar utilizando aqui a ideia do NetBeans, onde a gente vai simplesmente criar um projeto qualquer com o nome de projeto humano. Aqui eu coloquei só o grupo do ID para que você já identifique, certo? E o pacote br.com.humano e aqui br.com.humano.model. Mas o que a gente vai fazer com base nessas imagens aqui? O conceito de orientação a objetos ele é algo que é bastante intuitivo. Então se você olhar aqui uma imagem como essa, você pode perceber que a gente está fazendo uma analogia com o que tem no mundo real para o mundo computacional, para que a gente consiga modelar o que tem aqui de imagem. Ou seja, a computação a gente simplesmente faz o que? A gente pega algo que geralmente a gente tem um modelo do mundo real, traduz através da tecnologia para a gente poder utilizar isso. Então quando a gente vê uma imagem como essa aqui, a gente pode pensar o seguinte, ó, um corpo humano que está aqui prontinho desse jeito aqui, ó, que tem cabelo, olhos, tudo, ele não nasceu pronto. Ele precisou ter um modelo. E o modelo de construção dele a gente tem aqui, ó, que o corpo humano ele é representado por ossos, por músculos, por nervos e por todos os órgãos já em formação. Essa aqui é o maior nível de abstração que a gente tem para que a gente consiga modelar. Então, quando a gente tem um modelo, seja um modelo ósseo, seja um modelo muscular, seja um modelo de nervo, seja um modelo de órgãos, a gente está simplesmente fazendo o seguinte aqui, ó, dizendo para a linguagem de programação que a gente vai estar utilizando um determinado tipo de modelo para representar um determinado tipo de problema. E todo modelo a gente dá a palavra de classe. A classe nada mais é do que um modelo. Quando a gente vê uma análise de uma figura dessa daqui, ó, a gente percebe que aqui tem vários músculos que estão desenhados aqui no corpo humano. Cada músculo tem o seu nome, tem a sua localização, tem a sua densidade, certo? E cada um desses itens aqui pode ser considerado objetos. Ou seja, o objeto serrátil anterior, o objeto reto do abdômen, ou seja, é um músculo específico que eu vou estar trabalhando ali para desenvolver. Quando eu estou olhando aqui para um modelo de ossos, eu posso perceber aqui que eu tenho uma estrutura óssea, em cada ossinho desse aqui tem um nome específico, que ele pode ser um objeto. E o ser humano, na parte óssea todos esses ossos conectados, a gente pode ver como um conjunto de objetos. Então agora a gente pode perceber que a gente tem diversos modelos que a gente pode representar quando a gente traz para a tecnologia através do Java, uma linguagem que tem um paradigma orientado a objetos. A gente simplesmente vai analisar da seguinte maneira: qual é o modelo que eu vou utilizar? Ou seja, qual é o modelo que eu vou definir o meu projeto? Eu vou definir, por exemplo, para representar um ser humano, um modelo ósseo, um modelo de músculo, um modelo de nervos, ou um modelo de órgãos, ou eu vou querer que o meu ser humano ele tenha todos esses modelos, depois eu unifique tudo para que ele tenha uma aparência mais ou menos assim, completa. Aí você percebe que quando eu vou criando modelos que tem cada tipo de osso, cada localização do osso, cada densidade, cada tipo de músculo, cada localização, cada quantidade de atributos de um músculo específico, de características específicas, a quantidade de funções que um órgão tem que ter específico. Quando eu pego esses vários objetos diferentes e eu unifico eles, eles vão funcionar como um ser humano completo. Então a gente vai trazer uma visão desse sentido aqui, para que você olhe através de um projeto em Java. Então aqui você basta criar o nome do projeto, com o nome projeto humano. Você pode até pausar o vídeo para você criar o grupo do ID e o pacote do mesmo jeito, certo? E eu vou dar só um finish aqui para ele ir criando. Enquanto isso, a gente vai começar a criar o nosso objeto seguindo um modelo bem mais simples, certo? A gente vai definir aqui que a classe, o modelo que a gente vai criar é uma classe chamada classe humana. Então, quando a gente vem aqui para o nosso NetBeans, ele está só preparando aqui a estrutura do projeto que ele vai criar, que vai aparecer aqui ao lado esquerdo. A gente vai simplesmente ver que ele já vai criar aqui com uma classezinha já. Deixa ele abrir aqui, ó. Ele já criou aqui o nosso projeto com a classe projeto humano. As comentas que não vão ser úteis. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa parte, porque se você aprender isso aqui direitinho, você não vai precisar mais ficar tendo aulas de orientação a objeto, forçando aprender algo que você agora já tem a capacidade de dominar aqui, tá bom?
A gente está utilizando esse pacotezinho aqui, esse projeto aqui, ó, que tem esse pacote aqui, ó, br.com.humano/model, e aqui está a nossa classe projeto humano, que é a nossa classe principal. A gente pode pensar da seguinte maneira: um modelo que a gente vai criar, essa aqui vai ser nossa classe principal, mas antes de a gente utilizar ela, a gente pode clicar aqui nesse pacote com o botão direito e na opção de new e criar uma nova classe, onde a gente vai dar o nome para ela de classe humano. Aí agora a gente vai começar a utilizar um pouquinho da engenharia de requisitos. Se você não viu isso, vai ser algo que vai ser bastante interessante aqui agora, que nada mais é do seguinte: quais são as características que são importantes para eu ter num modelo computacional que representa um ser humano? Aí eu posso ter aqui algo que a gente chama de atributos, que são as características que um ser humano vai ter. Por exemplo, o ser humano ele vai ter olhos, o ser humano ele vai ter boca, o ser humano vai ter, deixa eu colocar aqui, olhos, boca, vai ter nariz, o ser humano vai ter orelhas, certo? Aqui são algumas das coisas que um ser humano comum tem. Isso aqui podem ser representados por outras classes que são outros objetos. Ou seja, eu vou criar uma classe humana que ela tem outras classes dentro dela. Classe olhos, boca, nariz, orelha. E cada uma dessas outras classes tem características que são peculiares a ela. Ou seja, o olho tem a íris, o nariz tem a curvatura, a boca tem se ela é pequena, se ela é grande. A orelha, ela tem se a pessoa vai ter as duas orelhas ou não, se vai estar com a capacidade auditiva boa ou não. Aí tem algumas características. Além disso, a gente pode analisar que olhos, boca, nariz e orelha, eles fazem parte do que? Da nossa face, de toda a nossa estrutura facial aqui, ó. O nosso rosto, ele é representado por olhos, boca, nariz, orelha e pronto. Aí isso aqui eu estou fazendo bem a grosso nível, só para você ver o nível de complexidade que isso aqui pode ter. Depois disso aqui nós temos o tronco. O tronco, ele é composto por alguns órgãos internos. Aqui eu posso colocar que ele é composto pelo pulmão, pelos rins, pelo estômago. A gente pode até vir aqui nessa imagem e fazer uma colinha aqui, ó, para a gente visualizar aqui, ó. A gente tem o coração, tem o baço, tem o esôfago, coração, o baço, o esôfago, cadê aqui? O baço, tabaco. E além disso, nós temos os braços, nós temos as pernas. Então isso aqui é só para a gente simplificar. Ou seja, o ser humano ele vai ser composto pela face, que é o nosso rosto, que tem todos esses objetos aqui. O nosso tronco vai ser composto por todas essas características aqui. O nosso braço, ele também é composto pelas nossas mãos, que por sua vez é composto pelos dedos, que também tem as unhas. Ou seja, começa a ficar algo bem mais destrinchado. E as nossas pernas, nós temos os pés, nós temos o joelho, nós temos os dedos, e assim a gente vai simplificando, vai cada vez mais especificando. Então quando a gente tem aqui a classe chamada de humano, e o projeto humano, que é a classe principal, né, a gente vai construir o nosso ser humano, a gente pode pensar o seguinte: a classe humana é um conjunto de tudo isso aqui, beleza? Então como é que eu vou utilizar isso aqui dentro da classe? Eu vou simplesmente clicar aqui no meu pacote, criar em novo e criar uma nova classe. Porque a classe não é aquilo que representa um modelo computacional, certo? Então eu vou criar aqui as classes que são mais gerais, como no caso a classe face. Vamos criar aqui a outra classe, que é a classe tronco. A outra classe, que ela é chamada de braços. E a outra classe que é chamada de pernas. Aí você pode perceber que a classe, ela nada mais começa do que com a letra maiúscula aqui, ó. Classe perna começa com P maiúsculo. Classe braço começa com B maiúsculo. Classe public class tronco começa com T maiúsculo. Ou seja, é padronizado. Toda vez que você vê uma palavra com a letra maiúscula, você já pode entender como aquilo sendo uma classe, porque a gente segue esse padrão na linguagem, tá certo? Aqui o ser humano, ele já vai ser um conjunto. E um conjunto a gente pode estar representando por uma estrutura que
vai armazenar elementos ali dentro, seja ele um array, seja ele um vetor, seja ele uma coleção. A gente pode simplesmente utilizar isso. Para esse exemplo aqui eu vou utilizar uma coleção, que aí para mim fica mais fácil para a gente exemplificar aqui. No caso aqui, ó, um array list. A gente vai utilizar um array list para guardar os elementos aqui. Mas que tipo de elementos a gente vai armazenar aqui? A gente pode armazenar, por exemplo, os braços. Vai criar um array de braços, que vai ter aqui os nossos dois braços, o braço esquerdo e o direito. O braço esquerdo pode ser menor que o esquerdo, ou seja, tem características ali. Então a gente vai guardar objetos aqui dentro desse nosso array list. Por hora você só se preocupa em criar essa estrutura aqui para estar armazenando, tá certo? Apagar aqui, pronto. A gente já criou aqui uma estrutura para armazenar os braços. Depois disso a gente vai ter aqui, ó, um objeto chamado de face. Face é igual a face, que é igual a new face. Ou seja, a gente vai ter um objeto chamado de face, um array list que vai guardar dois objetos, que é um braço direito e braço esquerdo. A gente vai ter mais um array list para armazenar as pernas, ou seja, a perna direita e a perna esquerda. Aqui eu deixei no plural só para exemplificar, que a gente está trabalhando com array lists, mas o nome da classe a gente deixa sempre em minúsculo também, tá certo? New array list. Pronto. Agora aqui a gente tem, ó, os braços, as pernas, a face e falta o tronco. Tronco é igual a tronco igual a new tronco. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente começando a montar dentro da classe ser humano a estrutura que vai ser utilizada nele. Tronco. Certo? O nosso ser humano ele vai ser composto por isso aqui, ó, que são os atributos dele. Que nada mais é do que as informações que a gente está passando nesse primeiro momento. Que no caso é os braços, as pernas, a face e o tronco. Só que as características de cada um a gente vai definir aonde? Dentro de cada classe. Cada classe a gente vai dar as características específicas dela. Ou seja, da face vai ter as características que a palavra que diz as características no Java vai chamar de atributos. Ou seja, tudo que você está vendo aqui, ó, que está sendo responsável por montar essa classe aqui, é chamado de atributos. Aqui a gente tem o braço, que vai definir as características, os atributos do braço e das pernas também, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem sempre que pensar o seguinte: agora que a gente já tem isso aqui montado, de grosso modo, a gente vai ter que fazer o seguinte: utilizar modificadores de acesso, que no caso eles são essas palavrinhas reservadas aqui, ó, private, protected ou public. Para atributos, normalmente a gente define todos como private. E o private nada mais é do que o seguinte: todas essas coisas que eu estou definindo aqui como atributos, que vem logo após do public class humano, eles simplesmente são características específicas desse tipo de modelo computacional que eu estou criando aqui, que é uma classe, no qual ele vai ser acessado só dentro dessa classe. Ou seja, se eu criar, por exemplo, essa classe face aqui e tentar acessar esses atributos que estão aqui, como eu estou definindo eles como private, eles não vão ser acessados. Se eu quisesse que, por exemplo, essa classe aqui tivesse acesso a essas variáveis que está aqui, ó, braço, perna, face, tronco, que representa o modelo computacional de humano, eu teria que colocar ela ou como pública, para ela poder acessar diretamente aqui em outra classe, ou eu teria que colocar ela como protected, que protect é nada mais do que você dizer que essa classe aqui ela herda características como extend de humano. Aí eu conseguiria utilizar aquelas propriedades que estão armazenadas aqui no humano aqui em face, mas a gente não vai estar utilizando isso agora. Isso aqui é só para exemplificar. Fique com essa informação na mente agora, só para você ter nesse primeiro momento para isso. E em Java a gente pensa da seguinte maneira: a gente tem uma classe que tem os nossos atributos, tem um construtor ou vários construtores e tem os métodos, que os métodos são as ações que vão ser inicializadas ali. Por exemplo, o ser humano ele tem que métodos, que ações um ser humano faz? O ser humano ele anda, ele come, ele escuta, ele dorme, ele corre, ele nada.
Ou seja, são ações, são verbos, são atitudes que o ser humano faz, tá certo? Então aqui eu posso simplesmente definir aqui embaixo os meus métodos. Aqui antes dos métodos eu vou definir o meu construtor. E aqui nesse primeiro momento a gente está definindo os atributos. Ou seja, em orientação a objetos a gente trabalha com atributos, que são as variáveis que a gente passa aqui, que vai ter funções específicas dentro dessa classe, que quando a gente para analisar, elas fazem parte da formação do modelo computacional que a gente está utilizando aqui, que no caso é um modelo para descrever um ser humano. Aqui no construtor é como se a gente estivesse fazendo o seguinte aqui, ó. A gente está com um ser humano, como é que a gente vai criar ele? Para que ele seja usável. Na vida real a gente pode trazer o seguinte exemplo, que a gente tem aqui um homem e uma mulher, eles se unem e formam um bebê, geram uma vida. Mas quando a gente traz para a linguagem computacional, como é que a gente faz isso? Para a gente criar algo para que ele seja usado. A gente simplesmente faz isso aqui, ó. A gente define ele como público, informa o nome da classe, abre chaves e fecha chaves e coloca aqui os parênteses. Aí tudo que tiver aqui dentro é chamado de elementos do construtor. Ou seja, construtor da ideia de quê? De construção. Então, se eu quero construir um objeto humano, o que é que eu vou precisar colocar aqui dentro? Os atributos dele para ser inicializados. Então, tudo isso aqui ó, que está inicializando com new, new, new e new, que são os objetos que eu estou criando aqui que fazem parte do ser humano, eu vou colocar aqui dentro. Ou seja, aqui fora, os atributos vai ficar só a declaração dos atributos. Ou seja, só o nome das variáveis que vão representar os objetos e os tipos de dados a qual ela representa. Se ela é uma array list, se ela é uma face, se ela é um tronco, se ela é uma string, se ela é um inteiro, certo? E essa parte daqui eu simplesmente vou recortar aqui e passar para cá. Aí eu vou colocar aqui o nome braços, é igual. Aqui eu vou simplesmente recortar e colocar aqui embaixo pernas, é igual. Deixar aqui tudo com o mesmo padrãozinho. Cadê aqui? Pernas, aqui é pernas. Pernas. Essa parte aqui também que está com new, que é a face. Eu vou simplesmente vir aqui no nosso construtor e colocar aqui face é igual a face. E aqui tronco é igual a tronco. Beleza? Aí a gente tem uma coisinha semelhante aqui, ó. Aqui em cima a gente definiu as nossas referências, quem vai ser cada coisa, quem vai ser o nosso array de braços, quem vai ser o nosso array de pernas, quem vai ser a nossa face, quem vai ser o nosso tronco, certo? E aqui a gente chama de inicialização, a gente inicializou, ou seja, até esse momento aqui o nosso ser humano ele não existe, mas a partir do momento que eu chamar uma estrutura dessa daqui, ó, humano, acompanhado de uma palavrinha reservada dessa daqui, new, significa que eu vou estar inicializando tudo isso aqui, eu vou estar criando também. É como se eu estivesse formando ali o bebê. O bebê ele está formando quando eu chamo o bebê aqui para ser criado. Ele vai formando os bracinhos, as perninhas, a cabeça, o tronco. Então aqui é o processo de formação. Isso aqui a gente vai ver como a gente vai utilizar quando a gente for chamar esse método. E agora aqui a gente vai simplesmente informar os métodos. Os métodos nada mais são do que ações que aquele ser humano pode fazer. E como aqui a gente está utilizando coisas específicas como braço, perna, face, rosto, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Public void e dar um nome para o nosso método, que no caso poderia ser levantar braço direito. Os métodos são representados por verbos. Então a gente pode colocar aqui o nome, ó, levantar braço. E aqui dentro eu vou definir o que acontece quando eu chamo uma função dessa, um método desse. Se eu vou levantar o braço esquerdo ou direito. Aí eu posso simplesmente pedir aqui, ó, uma informação chamada de string, para ele informar o tipo do braço. Aí quando eu pedir para ele levantar o braço, eu vou ser obrigado a informar para ele qual é o tipo do braço, se é o direito ou se é o esquerdo, para que ele faça o movimento. A mesma coisa aqui eu posso colocar para o movimento das pernas. Public void andar. O andar ele vai movimentar as duas pernas, então eu posso simplesmente passar aqui como parâmetro um array list, que é o array list de pernas, e passar aqui o array list, que aí eu vou conseguir ter acesso às, cadê aqui, pernas,
eu vou ter aqui acesso às duas pernas e eu vou poder manipular ela da forma que eu quiser. A mesma coisa aqui, eu posso simplesmente public void levantar cabeça para que ele olhe para cima, cabeça, ou então movimentar cabeça, que é algo mais geral, movimentar cabeça. Aí você pode perceber que eu estou dando nomes aqui que são nomes específicos, como andar, levantar braço, movimentar cabeça. Ao invés de levantar, eu poderia simplesmente colocar também movimentar. Movimentar braço, movimentar cabeça, andar, que é algo específico, ou algo, é uma atividade genérica, onde aqui dentro eu posso trabalhar algo específico. Por exemplo, movimentar o braço. Aí eu posso movimentar cada braço de acordo com a informação do ambiente que aquele objeto está, por exemplo. Aí aqui, quando a gente traz para a orientação a objetos, você pode perceber o seguinte: eu já utilizei os atributos, que nada mais são do que as características que aquele objeto, aquela classe vai ter quando ela for criada. Ou seja, um ser humano, que é um modelo computacional que eu estou criando aqui, vai ter braço, perna, face e tronco. Quando eu for inicializar ele, criar esse ser humano, eu vou querer que ele instancie, ele crie esses objetos aqui: braços, pernas, face e tronco. Ou seja, tudo isso aqui faz parte do meu objeto humano. Ou seja, o meu objeto humano vai ser um conjunto de outros objetos: braço, perna, face e tronco. Onde ele vai poder movimentar o braço, andar e movimentar a cabeça. Então aqui, só para a gente deixar desse jeitinho aqui, mais simples, a gente já pode perceber o seguinte, certo? Agora que eu tenho toda essa estrutura aqui humano, como é que eu vou criar um ser humano? Eu posso vir aqui, ó, no projeto humano, que tem o nosso método main, que é o método principal. E aqui eu posso definir que eu vou criar um ser humano, falando para ele o seguinte, ó: a classe humano é igual a uma pessoa humana. Eu vou criar, por exemplo, o Olival, que sou eu, que eu agora vou ser um objeto do tipo humano. E vou ser inicializado aqui, ó, new humano. Humano. Ou seja, eu acabei de criar um objeto, que no caso sou eu, que é um ser humano, que ele tem essas propriedades aqui, essas características. Tem dois braços, duas pernas, uma face e um tronco. E quando eu chamei aquele método humano, assim, com a palavrinha reservada new aqui, ó, new humano, eu simplesmente comecei aqui a inicializar o meu array list de braços, de pernas, a minha face e o tronco, tá certo? Então, quando eu quero criar um objeto, eu faço isso aqui, ó. Quando eu quero utilizar alguma propriedade do objeto, ou algum método, alguma função, eu simplesmente formo isso aqui, ó, o nome do objeto, ponto, e a ideia aqui, no caso NetBeans, poderia ser Eclipse ou IntelliJ, ele vai mostrar para você os métodos que já tem criado lá naquela classe, na classe humana. Tem o método andar, tem um método movimentar braço, movimentar cabeça. Então, quando eu informar aquilo, por exemplo, movimentar cabeça, ele já está simplesmente aqui chamando uma função que vai dar o movimento da cabeça. Aí esse movimento eu vou implementar ele aonde? Vou implementar aqui, ó, movimentar cabeça, dentro dessa chave. Aqui eu posso movimentar para o lado, para a esquerda, fazer algo que fique aleatório para que ele fique impaciente. Aí a forma como eu vou implementar aqui vai definir da minha necessidade para aquele projeto. Se aquilo for relevante para aquele projeto, eu posso implementar. Se não for, eu já nem implemento, tá bom? Ainda falando de orientação a objetos, a gente tem um conceitozinho chamado de sobrecarga. Sobrecarga nada mais é do que quando eu tenho um método que ele tem o mesmo nome e eu posso passar para ele comportamentos diferentes. Ou seja, eu dou uma assinatura para esse método diferente. Para ficar mais fácil de entender, vamos utilizar esse movimentar a cabeça aqui, ó. Public void movimentar cabeça. Se eu criar ele desse mesmo jeitinho aqui, ó, com o mesmo tipo de sem parâmetros e com o mesmo tipo aqui de retorno, que no caso é vazio, ele vai dar erro, porque o meu método ele tem o mesmo nome. Então, se eu colocar aqui em cima só o mouse, ele vai dizer o seguinte: ó, método movimentar already já está definido na classe humana. Mas quando eu tenho um conceito de sobrecarga, os conceitos de sobrecarga ele diz o seguinte: que você pode utilizar o mesmo nome de um método desde que você mude a assinatura dele. E para mudar a assinatura de um método, nada mais é do que se passar parâmetros diferentes ou mudar o tipo do retorno, que ele já vai identificar como algo diferente. Por exemplo, movimentar a cabeça, eu posso botar aqui, ó, string lado. Ou seja, para qual lado ele vai movimentar a cabeça, para o lado esquerdo ou para o lado direito.
Então só em passar um parâmetro aqui dentro, ele já mudou aqui a assinatura do método. Ou seja, esse método aqui tem uma assinatura string lado e esse daqui não tem nada. Então, quando eu chamar esse método assim, ele vai ter um comportamento. Quando eu chamar ele passando esse parâmetro, ele já vai ter outro comportamento diferente. E a gente vê isso aqui no projeto quando a gente faz o seguinte aqui, ó. Eu chamei movimentar cabeça, que poderia ser algo geral para deixar ele aleatório, ou poderia chamar aqui, ó, olival.movimentar cabeça, e aqui eu vou informar o lado, por exemplo, lado esquerdo. Aí ele vai olhar para a esquerda. Ou então eu poderia chamar o mesmo método aqui e passar o nome direito, direita. E vai movimentar a cabeça para a direita, para cima, para baixo. E aqui dentro eu vou passando parâmetros. E aqui eu posso deixar como algo aleatório, ele ficar impaciente, olhando para baixo, movimentando. Então o conceito de sobrecarga é isso, é utilizar um mesmo método que tem o mesmo nome e eu passar uma assinatura diferente. Então eu poderia simplesmente criar outro método aqui, ó, public void movimentar cabeça, e ao invés de passar os parâmetros como string, eu passar os parâmetros como inteiro, por exemplo, int lado. E eu defini que o número 1 representa o lado esquerdo, o lado 2, o lado direito. Ou então poderia passar aqui um char lado para ele informar aqui um caractere. E você percebe que só em mudar o tipo do dado já mudei a assinatura do método. E eu já posso fazer uma implementação completamente diferente aqui dentro. Aí isso aqui a gente já está utilizando a orientação a objetos. Ou seja, a gente tem aqui o nosso projeto humano, que ele está inicializando aqui, ó, com a palavrinha reservada new, a classe humano. Ou seja, só essa estrutura aqui está informando o seguinte, que ele está criando um objeto do tipo humano e está utilizando a variável chamada olival para ser utilizada como referência. Então toda vez que eu quiser acessar os métodos daquela classe, eu tenho que informar o nome da minha variável que representa o objeto humano, colocar um pontozinho para que eu tenha acesso a todos os métodos que estão lá, seja ele com sobrecarga ou não. Mas eu só consigo ter acesso a esses métodos aqui em uma outra classe, porque eles estão definidos aqui como públicos. Se eu, por exemplo, chegar aqui e modificar esse modificador aqui para private, significa que esse método aqui ele só poderia ser utilizado aqui dentro. Então aqui ó, você percebe que na minha classe humana aqui já deu um erro. Porque ó, ele vai informar o seguinte, ó, movimentar a cabeça na classe humana não está aplicado para esses tipos aqui. Ou seja, ele está querendo acessar o método movimentar, só que eu defini ele aqui como privado. E privado ele só pode ser acessado dentro da própria classe que eu criou. Então se eu mudar aqui para public, lá a minha classe projeto humano consegue enxergar ele e já deixa de dar erro. Então o modificador de acesso é algo muito importante para a gente controlar, que a gente faz um conceitozinho chamado de encapsulamento para que a gente não tenha acesso que a gente não deva. Por exemplo, eu posso criar uma classe chamada de para segurança para ela validar uma senha, que não é interessante que outras classes tenham acesso aos atributos dela, como a senha, como o nome de usuário, certo? Então a gente tem como fazer essa restrição com os modificadores de acesso. Por isso que a linguagem Java é uma linguagem que ela é fortemente tipada, porque eu tenho que informar os tipos de dados, como eu estou informando aqui no nosso construtor. Esse aqui é array list, esse daqui é fácil, esse daqui é tronco, mas poderia ser string inteiro. E além disso eu tenho os modificadores de acesso, para garantir que ele vai seguir aquele padrão ali. Que ele vai se comportar daquela maneira e só vai acessar ele quem realmente tem que acessá-lo. Agora que a gente tem aqui ó, a classe humana, a gente vai vir aqui na classe face e vai criar algumas características específicas para ela. A face ela é composta pelo quê? Uma face ela é composta pelos olhos. A gente pode colocar aqui private olhos como um array list. A gente vai ter dois olhos, né, o esquerdo e o direito, obviamente. Array list. Onde a gente vai criar aqui as nossas classes olhos. Aqui no caso olho, que no caso aqui a gente não tem ela criada agora. Como a gente ainda não criou essa classe olho, ele vai procurar aqui nos pacotes e não vai achar. Como ele não acha, ele dá erro. Então poderia simplesmente vir aqui ó, no nosso modelo e criar uma nova classe chamada classe olho. A partir do momento que eu criei ela, a face aqui já vai deixar de dar erro. Eu vou dar aqui só um Ctrl espaço, nem precisa. O NetBeans aqui já identificou que a classe foi criada.
Aí mesmo que eu não tenha colocado nenhum atributo aqui, só para utilizar ela como referência aqui, ele já aceita. E aqui uma face tem o que? Olhos, boca, orelha, é o básico. A gente vai colocar aqui mais um array list aqui, private array list para armazenar as duas orelhas, e aqui mais um array list private, array list não, uma outra classe que a gente vai chamar de boca, que aqui o boca está servindo como duas coisas diferentes. Aqui é a variável que vai dar acesso ao objeto chamado de boca, certo? Que nada mais é do que um modelo computacional que vai virar uma classe. Então poderia vir aqui e criar uma classe chamada de boca. Aí eu posso voltar aqui na face, o boca já vai deixar de dar problema aqui. E agora eu vou criar a classe orelha que eu não criei ainda. New class orelha. Ou seja, a gente está de certa forma aqui encapsulando vários elementos. A nossa face vai ser composta por olhos, orelha, boca e nariz. Private nariz, nariz. Então quando eu criar aqui o nariz, ele já vai ter uma estrutura montada. Pronto, quando eu voltar aqui para a face, ele já vai deixar de dar erro. Já atualizou, beleza. A nossa face ela é composta por esses conjuntos aqui: olhos, orelha, boca e nariz. Quando a gente vem aqui para o nosso tronco, a gente simplesmente tem que pensar o que? Pode até vir aqui na imagem, ó. O tronco, ele é composto pelo que? Por um conjunto de órgãos: coração, pulmão, baço, rins. Ou seja, tem que criar um conjunto de classes aqui para isso. Só que a gente pode fazer o seguinte aqui. A gente já tem aqui que a nossa face ela é composta por tudo isso aqui. E a nossa classe humano, ela vai precisar, por exemplo, ter acesso a tudo que está aqui. Ou seja, a classe face, a classe humana, ela vai herdar características da classe face. A classe humana vai herdar características da classe tronco. A classe humana vai herdar características e métodos da classe braço. E quando a gente está precisando montar algo assim, a gente pode simplesmente passar os atributos aqui. A gente vai estar utilizando ele para estar criando, formando. Ou a gente poderia fazer algo mais geral aqui, colocar uma palavrinha chamada de extend para utilizar o conceito de herança. Só que a gente não vai usar a herança aqui agora. Vamos deixar aqui mais simples para vocês. Vamos pensar da seguinte maneira aqui, ó. Vamos pensar agora em algo bem mais simples. Vou fechar essas classes aqui todas que a gente criou, só para que você realmente entenda o conceito de orientação a objetos na prática. Ou seja, a gente tem aqui o projeto humano, que a função dele é inicializar um ser humano, certo? Criar. Para isso eu tenho uma classe humana, que vai ser um conjunto de braços, pernas, face e tronco, que são as características, as propriedades delas, os atributos, que nada mais é do que um conjunto de classes aqui, que eu estou utilizando o array list para representar um conjunto de braços e pernas. A face, que vai ser um conjunto também de elementos, e o tronco, que vai ser um conjunto de elementos também. Depois que eu já tenho, por exemplo, toda a estrutura do ser humano montada, todas as classes criadas, como exemplo, boca, braço, face, nariz, olhos, orelha, pernas. Depois que eu já criei tudo isso, seguindo esse mesmo padrão que eu mostrei aqui para você, de definir os atributos, definir o construtor, definir os métodos, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente criar aqui, ó, uma nova classe e chamar essa classe de pessoa. Onde pessoa é uma classe que ela já possui um maior nível de abstração. Ou seja, um ser humano é composto por tudo isso aqui, ó. Face, braços, pernas, tronco, tem um conjunto de órgãos. E quando eu tenho esse conjunto todinho aqui, ele simplesmente vira uma estrutura dessa daqui, ó. Ser humano. Onde eu posso simplesmente abstrair aquilo tudo que está dentro, trabalhando com algo mais genérico. E no caso aqui, classe pessoa, a classe pessoa ela é uma classe geral, só que ela vai ter que herdar todas as características do ser humano. Por exemplo, uma pessoa é um ser humano. Se uma pessoa é um ser humano, significa que a pessoa, no caso Olival, ela herda todas as características específicas de uma classe ser humano. E para a gente herdar essas características, a gente utiliza o conceito aqui de extends e passa o nome aqui humano. Ou seja, a partir desse momento, a classe pessoa ela tem acesso a todos os métodos definidos na classe humano,
que por sua vez tem todos os braços, todas as pernas, a face, o tronco, o inicializador, certo? E a gente já começa a ter uma estrutura bem mais aflorada. Aí aqui, ó, não é interessante para a gente, por exemplo, ter uma classe chamada de classe humana, mas é interessante a gente ter uma classe chamada de pessoa, porque depois eu posso criar uma outra classe mais genérica, como uma classe chamada de funcionário, onde um funcionário é uma pessoa que é um ser humano, e um funcionário pode herdar as características de uma pessoa. E assim a gente vai simplesmente criando um projeto maior, que vai ter um conjunto de características maior, que vai crescer em nível escalável e vai ficar cada vez mais complexo. E a gente vai ter que definir cada elementozinho desse aqui com propriedades específicas, onde vai estar aplicando o conceito de herança para estar separando atributos e métodos de uma forma que eles sejam facilmente manipulados, herdados, e a gente possa utilizá-los de uma maneira bem mais simples. E aqui a classe pessoa ela pode ter os atributos dela. Por exemplo, uma pessoa ela pode ter o nome dela, onde já fica algo mais específico. Uma pessoa pode ter uma data de nascimento. Uma pessoa pode ter, por exemplo, sexo, opção orientação sexual, que no caso eu vou dizer que é um caractere. Uma pessoa ela vai ter um construtor, vou botar aqui como public pessoa, que nada mais vai do que inicializar o nome, vai receber um nome que eu vou passar depois, vai receber uma data de nascimento que eu vou passar depois, vai receber um sexo que eu vou passar para ela depois. Ou então eu posso já assim que criar essa pessoa passar essas características para ela, o nome, a data de nascimento e o sexo, criando um construtor diferente, como esse construtor aqui, ó, public pessoa, e aqui eu posso passar, ó, string nome, string data nascimento, e aqui eu posso passar char sexo. E aqui dentro do meu construtor, que eu já estou passando aqui com parâmetros valores, eu posso simplesmente informar isso aqui, ó, this.nome é igual a nome. Essa palavrinha reservada this, quando a gente tem assim, por exemplo, a gente quer utilizar uma variável do mesmo nome dentro da classe, aqui eu passei uma como parâmetro, que é esse daqui, que vai estar armazenando nesse daqui, que no caso é essa daqui, ó. Se você só selecionar ela, a ideia já é inteligente o suficiente para marcar a outra que é a correspondente. Aqui no caso eu utilizo a palavra reservada disso, que é para dizer que nesta classe aqui, pessoa, eu estou utilizando a variável dela. E estou armazenando aqui, através da igualdade, o atributo que está sendo passado como parâmetro aqui, no construtor. A mesma coisa para a data de nascimento. Ou seja, eu estou utilizando aqui, ó, o atributo da nossa classe para receber aqui o parâmetro que eu estou passando aqui, data nascimento. Ou seja, se eu selecionar aqui, ele já reconhece que eu estou pegando esse. E a mesma coisa aqui, this.sexo recebe o sexo que eu estou passando aqui como parâmetro. Feito isso, eu posso utilizar aqui uma funçãozinha aqui da IDE. Eu posso clicar aqui em refactor. Deixa eu ver se é refactor ou se é source. Source, duplicate, move, formato, remove, insert code. Deixa eu ver se é esse insert code. Tem aqui, ó, get e setters. Aí eu posso simplesmente criar funções específicas para estar pegando essas variáveis aqui e manipulando elas. No caso, nome, data de nascimento e sexo. Quando eu botar aqui para gerar, fica mais simples. Toda vez que a gente criar atributos aqui, quer definir eles como privados, a gente tem que criar uma forma para ser acessado fora, que no caso é uma forma pública. Então a gente cria aqui um método get e o método set. Então em todo projeto que você tiver as suas classes, você vai ter get e setters. Set é para você passar como parâmetro o valor que quer ser atribuído naquela variável, como a gente fez lá no construtor. E o get nada mais é para que ele retorne o valor que foi definido pela nossa classe quando a gente criou ele. Tá certo? Aqui, ó. Eu vou quando eu chamar essa função get nome, eu vou simplesmente retornar o nome que foi definido como uma string. Aqui nós temos o get data de nascimento e o set data de nascimento, onde eu passo o parâmetro aqui. E aqui o get sexo, que eu recebo aqui
um parâmetro, um retorno que é do tipo caractere, que é um char, e aqui setando ele também. Setar é nada mais é do que você atribuir ao valor, tá certo? Então eu tenho duas formas de inicializar a minha variável. Eu posso criar o construtor aqui assim, o meu objeto, posso criar o meu construtor aqui sem nenhum valor, ou seja, tudo vazio aqui assim. E depois eu chamar o método set de cada um, set nome, set data de nascimento, set sexo, para que eu atribua os valores dele, ou seja, estou instanciando meu objeto aqui. Ou eu poderia simplesmente informar isso aqui de uma vez só, dentro do meu construtor, para que eu não precisasse estar utilizando o método set aqui. Aí fica opcional, que o método getSet ele pode se utilizar aqui, o construtor, para passar dessa maneira. A funcionalidade do get no set seria, por exemplo, atualizar os dados. Eu informei um dado errado no construtor, ou então aquele dado ali vai precisar ser alterado, eu quero alterar. Como é que eu faço? Eu vou utilizar o construtor de novo? Não. Eu vou utilizar um método que já tem a manipulação só daquele elemento. Ou seja, eu estou aqui especificando, estou separando aqui que para atribuir o nome vai ser essa classe específica aqui, esse método específico. Não vai ter um método diferente aqui que também vai manipular o nome com essa funcionalidade específica que é só atualizar o valor, atribuir o valor a ele, tá certo? Então aqui quando eu venho para a classe pessoa, agora eu posso simplesmente vir aqui na classe humano e atribuir aqui uma nova propriedade do conceito de orientação a objetos aqui. Por exemplo, eu não vou ter mais objetos do tipo humano. Então, se eu não vou ter mais objetos do tipo humano, eu posso dizer que essa classe aqui é uma classe abstrata. Que a gente usa a palavra abstract. Para que serve essa palavra abstract aqui? Para que eu diga que não essa estrutura aqui, ó, humano, onde eu vou ter aqui o nome do objeto, seja igual a new humano. Isso aqui não é permitido. Ele simplesmente aqui não vai aceitar. Ele vai dizer o seguinte: ó, o humano é abstrato. Ou seja, ele é só um conceito que eu estou utilizando aqui dentro da orientação a objetos para que eu informe qual é a estrutura básica de um ser humano que vai ter que estar dentro da classe pessoa, certo? Então, quando eu quiser, por exemplo, utilizar um construtor desse daqui, como eu já tenho tudo aqui dentro da classe humano e eu não vou inicializar um ser humano, eu posso simplesmente vir aqui na classe pessoa, vir aqui no nosso construtor e utilizar uma palavrinha reservada super. Essa palavrinha reservada super desse jeito aqui, ela já está se referindo ao humano aqui, ou seja, ela já está chamando tudo isso aqui. Agora, por que ele sabe que quando eu utilizo esse super aqui, ele já faz isso? Porque eu estou herdando as características, os métodos e os construtores daquela classe. No caso, pessoa está herdando os construtores de ser humano. Então, quando eu chamar o super aqui, eu posso simplesmente já inicializar o meu construtor. Se eu chamar aqui, por exemplo, super ponto, deixa eu ver se ele vai dar aqui essa opção. Não dá. Mas aqui ele já está inicializando o construtor. Se eu quisesse, por exemplo, aqui, deixa eu ver como é que eu faço, movimentar braço. Vamos definir aqui, ó, que por exemplo eu sei que todo ser humano vai ter essa função aqui, movimentar braço. Só que eu não preciso implementar, eu posso só informar que ele vai ter que ter essa opção. E isso aqui eu poderia informar que esse método aqui ele é abstrato também. Abstract. Ou seja, toda vez que eu digo que algo é abstrato, eu estou simplesmente informando que quem herdar as características dele aqui, quem herdar a classe humana, vai ser obrigado a implementar essa parte daqui, esse método. Então, quando a gente vai lá na classe pessoa, que ela está herdando aqui as características do ser humano, ele já vai dar um erro aqui, ó. Quando eu colocar o mouse aqui em cima, ele informa, ó, pessoa não é um abstrato. Override, ou seja, eu vou ter que utilizar um conceitozinho chamado de sobrescrita. Então, eu posso vir aqui no erro que está dando aqui, ó, clicar. Ele vai informar aqui, ó, implemente todos os métodos abstratos, que no caso só tem um, que foi aquele que eu criei lá. Aí quando eu vou lá no final do código, ele colocou aqui uma notificação chamada @override, que é nada mais é do que a gente está utilizando o conceito de orientação a objeto chamado de polimorfismo, onde a gente está dando um novo comportamento aqui para ele. Ou seja, eu fui obrigado a implementar aqui o meu método,
que é movimentar braço, onde eu vou dar aqui o comportamento que eu queira para ele. A implementação vai ficar aqui dentro da classe que está herdando. Então todos os métodos aqui, como eu não vou implementar eles, porque essa minha classe é abstrata, então os métodos que estão aqui vão ser todos abstratos. Eu posso simplesmente aqui não colocar as chaves e colocar só um ponto e vírgula no final deles. E depois que eu colocar o ponto e vírgula em cada um deles, eu vou só ter que colocar aqui antes do void, depois do public, a palavra abstract, que é para informar que ele é abstrato. E se ele é abstrato, quem for herdar as características dele vai ser obrigado a implementar através de um override, uma sobrescrita. Então quando a gente vem aqui ó, no nome da classe, ela fica dando erro. No NetBeans aqui eu só posso clicar aqui nessa ideia aqui que ele está dando. E aqui implementar todos os métodos. Aí lá embaixo, quando a gente vai lá, ele vai ver que tem ó, várias coisas com o nome override. Ó. Ou seja, o override nada mais é do que o conceito de sobrescrita. Eu estou simplesmente sobrescrevendo o método, ou seja, o que estava definido aqui eu vou sobrescrever, eu vou criar da maneira que seja específica para aquela classe que está herdando aquelas características. Tá certo? Isso aqui a gente tem uma outra aula, pessoal, sobre orientação a objetos, onde eu explico mais de forma conceitual. Aqui a gente está fazendo mais de forma prática para já ficar bem visível os conceitos de orientação a objetos. Ou seja, aqui a gente já utilizou os conceitos de classe, que é nada mais do que criar um modelo computacional. Já utilizou aqui o conceito de atributos, que são as características de um método específico. A gente já utilizou aqui o construtor, que nada mais é do que ele inicializar todas as características, atributos, as variáveis que vão ser inicializadas, que são importantes para aquele modelo computacional, para aquela classe que a gente está criando. Depois a gente definiu aqui os métodos, onde a gente simplesmente utilizou aqui ó, sobrecarga de método, informando o método com o mesmo nome e assinatura diferente. E depois que a gente herdou ele, a gente utilizou um conceito de escrita, sobrescrita, que é esse daqui, que nada mais é do que o override, que você ser obrigado a implementar ele aqui de uma outra forma. Ou seja, a gente tem esse método em uma classe específica, no caso a classe humana, e quando eu estendo ele para outra classe, eu estou herdando ele, eu posso utilizar aqui a sobrescrita, seja ele um método abstrato ou não. No caso aqui eu coloquei um método abstrato, mas se eu tivesse, por exemplo, aqui um método public void movimentar cabeça, e aqui eu passaria um parâmetro booleano, boolean opção. Aqui eu estou definindo o meu método sem ser abstrato, ou seja, é um método que ele pode ser implementado aqui com uma mensagem simples, como system.out.println. E aqui vou movimentar a cabeça. É uma frase qualquer que está sendo implementada aqui. Então, como eu estou aqui na classe pessoa, utilizando aqui a herança, ou seja, estou herdando as características de humano. No caso, eu tenho acesso agora a esse daqui movimentar, só pelo fato de eu estar herdando, eu posso utilizar o conceito de sobrescrito aqui também. Onde eu posso simplesmente colocar aqui, ó, public movimentar cabeça, e aqui eu vou passar, cadê o void? Faltou o void, passar aqui também o mesmo parâmetro, boolean opção, e aqui ele está dizendo aqui ó, adicione @override notation, ou seja, ele já notou que essa classe, esse método aqui, ele é o mesmo que esse daqui, então ele pede para que eu adicione essa anotação aqui override aqui em cima, para que ele deixe de dar erro aqui, de notificar. Aqui override. E aqui eu vou dar uma implementação para ele. System.out.println, onde eu vou passar aqui uma mensagem diferente aqui. Não vou movimentar. Cadê aqui? Vamos ver aqui o que ele está dizendo. Ó. Extends. Faltou ponto e vírgula, modificador, public void, boolean opção. Cadê aqui? Vamos tirar aqui o override, só para ver o que é que ele vai dizer.
E vamos agora ir para a sugestão que ele está dizendo. Adicione a override notation. Adicionei. Agora eu venho para cá. Aí aqui, inválido público modificador. Remova ou remova. Vamos ver o que ele diz aqui, o void. Que aqui eu informei como público, void movimentar cabeça, opção. Ou seja, quando a gente vai utilizar o override, a gente tem que ter esses cuidadozinhos para que a gente não faça algo que seja errado. Vou só copiar aqui e colar de novo, só para ver o que ele vai identificar. Vou apagar aqui esse override, vamos voltar para cá. E aqui a gente system.out.println, passo aqui os parâmetros e a ponto e vírgula. Agora ele dá a sugestão aqui. Adicione o override notation. Mesmo assim ele está informando que está errado. Ó. A interface não foi aplicada para o tipo de declaração. O bom de você utilizar a ideia é isso. Aí ele tem o seguinte, que eu posso remover o modificador como público, mas ele ainda dá erro. Aí eu tenho que remover aqui o movimentar cabeça. Aí, ou seja, ele não está aceitando dessa forma o override. A gente tem que simplesmente fazer o seguinte aqui, ó. Como essa classe é abstrata, eu simplesmente tenho que informar aqui que ele é abstrato. Abstracted. E como ele é abstrato, eu não posso ter implementação. Então, como eu não posso ter implementação, quando eu vim para cá, ele vai pedir o que? Para que eu simplesmente, deixa eu colocar aqui as chaves, eu implemente ele. Então, quando eu vim aqui na classe pessoa, eu posso vir aqui e implementá-lo. Aí ele já deixa eu fazer a modificação que eu quiser. Mas se, por exemplo, aqui eu simplesmente vim, deixa eu salvar aqui, para ele deixar de dar erro. E aqui também eu vou colocar um pronto. Se eu tirar aqui a palavrinha abstract, lá na minha classe já começa a dar erro aqui, ó. Porque agora ele não pode ser terminado com ponto e vírgula. Agora eu tenho que terminar ele com a chave. Aí quando eu vim aqui para a pessoa, ele simplesmente aqui, ó, já não dá mais erro. Porque simplesmente eu defini ele como público aqui, o meu método normal, que é na classe humano. Coloquei aqui a opção que eu quero e a implementação que eu desejo. System.out.println. E aqui eu passo o parâmetro, que não é apenas, aqui é println. E aqui vou movimentar a cabeça. Aí eu dei uma implementação específica aqui para ele. Quando eu for lá no pessoa, eu posso colocar aqui, porque eu estou utilizando o override, conceito de sobrescrita, uma mensagem diferente ou uma implementação completamente diferente aqui dentro. E no caso é, não vou movimentar. Ou seja, o conceito de sobrescrita é esse. Eu defino em uma classe um método e quando eu herdo as características desse método aqui através da classe, ou seja, uma classe está herdando as propriedades, os atributos e os métodos dela. Quando eu chegar aqui eu posso informar o mesmo nome que está lá na classe que é a geral. A classe geral que é a classe pai e aqui é a classe filha. Então quando eu informo um método com o mesmo nome, ele vai dizer o seguinte, só coloca a notificação aqui de override, dizendo que você está sobrescrevendo esse método. Só que você está sobrescrevendo só a parte que vai ser a implementação aqui. A implementação você coloca da forma como você quiser, tá certo? Ou seja, aqui a gente já utilizou os conceitos de sobrescrita, de polimorfismo, sobrecarga, já utilizou aqui classe, que é um modelo computacional, já utilizou aqui instanciação do objeto, que nada mais é do que a gente informar que o nome do objeto, tipo pessoa, Olival é igual a um new pessoa. Isso aqui é a gente instanciar um objeto, a gente chamar o nome da classe com um new, e aqui a gente dá uma referência para ela. A gente já percebeu aqui que tem os modificadores de acesso public, protect e private, onde a gente só consegue acessar eles aqui porque eles estão como públicos. Se no caso aqui o método pessoa, cadê aqui? Eu estou utilizando aqui o get data de nascimento. Então quando eu venho aqui para get data de nascimento, eu poderia colocar ele aqui ó, como protected. O protected diz o que? Que a classe que está herdando, ela pode simplesmente acessar e o que está dentro do mesmo pacote ali. Se eu colocar aqui, ó, ele vai dizer aqui, ó, Suradcom,
Aí ele pode comentar, ele pode fazer isso aqui. Mas ele não está dando erro, é só sugestões. Deixa eu pegar aqui, e nesse caso aqui não ficou bom de vocês analisarem. Public, deixa eu ver aqui, algo que a gente esteja utilizando aqui. Depois eu mostro o Protect. O Protect nada mais é o seguinte aqui, ó. Se eu tenho aqui na classe humano um método aqui, como esse daqui, por exemplo, ó, movimentar braço, e eu colocar ele como private, significa que eu não vou conseguir acessar ele aqui, porque ele está como privado. Se eu colocar como público, o público é um acesso geral, ele consegue analisar. Mas se eu colocar aqui como protect, a classe aqui pessoa, ela consegue acessar, porque o protect ele dá essa definição. A classe filha, que herdar as características da classe pai, que no caso é humano, ela pode ter acesso. Então, se ela pode ter acesso, o protect serve. Ele serve mais para quando você está trabalhando com herança. Posso colocar aqui o private, ou então público. Private você já vê, ó. Coloquei private, na classe que está herdando já vai dar erro, porque ele não consegue acessar. Coloquei como protect, só não vai dar erro se ele tiver um conceito de herança lá, utilizando aquela palavra extend. E se eu colocar como público, todo mundo vê. Então é interessante a gente aplicar mais essa parte de modificador de acesso para entender também. Aqui nós temos os métodos, que a gente utilizou já sobrescrita e sobrecarga. Já utilizou aqui encapsulamento, onde a gente está simplesmente aqui, ó, encapsulando tudo aqui. Ou seja, dentro da classe humana a gente está colocando aqui outros objetos, tá? Colocando um dentro do outro. Já utilizou o conceito também de classe abstrata e métodos abstratos. Cadê aqui o humano, que é uma classe aqui abstrata, que tem métodos abstratos. E a gente já utilizou aqui coleções. Já utilizou outros objetos aqui, a gente criou aqui, ó, outras classes, certo? Ou seja, a gente já utilizou muita coisa do conceito de orientação a objetos. Se eu vier aqui para você e deixa eu ver se eu tenho um livro aqui para mostrar para vocês. Deixa eu dar aqui um Ctrl O, só para ele procurar o livro aqui, para mostrar para vocês boa parte das coisas que a gente já viu aqui de orientação a objetos. Eu venho aqui na área de trabalho. Cadê o livro aqui? Se eu tenho ele, e-book, spin, script. Eu acho que eu não tenho ele aqui. Deixa eu ver se ele está na parte de download, só para mostrar aqui para vocês algo que vai ser interessante. Manual, fórmula. Cadê? Tá não. Capital, sutil, tá não está aqui. Quero o livro de Java que eu ia mostrar para vocês. Vou mostrar ele aqui na Amazon mesmo, só para vocês verem a quantidade de informação que a gente já viu aqui relacionada à orientação a objetos aqui, ó. Vou colocar Java, que ele vai mostrar aqui todos os livros de Java. Se você quiser aprender a utilizar Java com NetBeans, eu vou deixar o link aqui também do livro que eu utilizo para estudar como referência também de vez em quando, que é o Java Sistemas Orientados a Objetos. Eu até criei um videozinho aqui para ele, que é um livrozinho azul. Depois eu mostro ele aqui também, que é esse daqui, ó, Sistemas Orientados a Objetos com ML. A versão digital dele é bem mais barata, uns R$40 se eu não me engano. Mas o livro que é mais completo é esse daqui, ó, que é o que eu utilizo para estudar e refinar, que é o Java 8. Vou mostrar aqui só o sumário dele, para você já ter uma noção de tudo aquilo que a gente já mexeu até agora. Para você ver que tipo, em uma aula de 1 hora, a gente viu aqui conceito para dar e vender. Então se a sua cabeça está meio cheia agora, não é algo que é do outro mundo não, é algo normal. Para quem está tendo esse primeiro contato, porque você teve acesso a muita informação, que geralmente o pessoal na graduação passa 6 meses para aprender. Ou o pessoal que faz um bootcamp aprende em 2 meses ou menos. Deixa eu ver se ele vai ter aqui as informações que eu quero. Que geralmente quando a gente clica aqui no livro ele aparece o sumário. Tá carregando aqui. Vamos ver aqui, deixa ele carregar essas informações, só para você ter noção mesmo dessa parte aqui. Pronto, aqui ó. A gente tem aqui nesse capítulo 1 que é só Java. Aqui entrada e saída de dados, pronto ó. Classe, objeto, métodos. A gente já aprendeu tudo aqui ó. Foi um capítulo inteiro, foi umas quase 20 páginas. Já aprendeu aqui
Essa parte não, operadores não, métodos. Isso aqui a gente já aprendeu a utilizar também, boa parte disso aqui. A array list a gente já viu outro capítulo aqui ó, inteiro. A gente praticamente utilizou ali a parte bem simples. Tem mais outra parte de objetos aqui, ó, onde a gente tem aqui os métodos get e set. A gente utilizou aqui ó, herança. A gente utilizou aqui ó, polimorfismo. Ou seja, a gente já utilizou aqui mais de 6 capítulos só para trabalhar com aquilo ali que eu te mostrei de orientação a objetos. Um pouco de coleções aqui com a array list. Ou seja, a gente utilizou aqui conceitos de vários capítulos misturados. Ou seja, o livro tem 20 capítulos. A gente utilizou no mínimo aqui uns 5 capítulos só para utilizar todo esse material aqui dessa aula através dessas imagenzinhas aqui do ser humano para montar essa estrutura. Então essa daqui você pode ter como a terceira aula sobre Java e orientação a objetos, onde aqui vai ter mais 2 aulas anteriores que eu dei aqui para vocês aprenderem isso de uma forma mais conceitual, mais prática, para depois chegar aqui nessa aula de prática. Então se você não entendeu tudo que eu te passei aqui nesse primeiro momento, não fique triste, não fique achando que isso é muito difícil, completo, é porque é o primeiro contato. O primeiro contato geralmente é assim. Quando eu tive meu primeiro contato para entender tudo isso, como é que a gente monta a estrutura, o que é um objeto, o que é uma classe é um modelo, o objeto é quando a gente já está com ele criado aqui, com as características, atributos, valores. Você pode pensar que tipo uma classe, ela nada mais é do que um saco de osso aqui assim, ó, uma estrutura vazia que não tem nada, ela não tem nem osso, nem músculo, nem nervo, nem órgãos. E o objeto ele nada mais é do que você dar os ossos, os músculos, os nervos e os órgãos para ele. Você começar a criar ele, para você formar, para que ele realmente tenha vida. Ou seja, o que é um ser humano que só tem uma carcaça, que não tem ossos, músculos, nervos, só um modelo, é só uma estrutura. Ou seja, uma classe você pode pensar como uma estrutura, e um objeto como a estrutura com os valores específicos. Por exemplo, a estrutura tem osso, tem músculo, tem os órgãos, cada um tem as suas características, que são os atributos específicos com seus valores específicos. Por exemplo, um objeto olho tem as características que são os atributos, que pode ser o olho pode ser verde, pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser denso, pode ser menos denso. E tem os métodos, que é olhar para cima, olhar para baixo, movimentar a pupila, rodar, rotacionar, fechar o olho, abrir o olho, certo? Que são as funções que são executadas por ele. E a gente tem a herança, por exemplo, uma classe ser humano, ela tem 2 olhos, 2 bocas, ou seja, a gente está herdando características ali. A gente está montando ali com o nosso encapsulamento ali através de uma array list também. Ou seja, uma classe pessoa, ela herda características e atributos e métodos de uma classe humano. Ou seja, uma classe funcionário, ela herda as propriedades e os métodos da classe pessoa. Uma classe funcionário, ela herda os dados da classe pessoa, como eu disse no caso. E se você trazer isso aqui para o mundo dos jogos, vou colocar aqui um joguinho que eu gosto de jogar de vez em quando aqui, o LoL, League of Legends. Não, não é esse LoL não, aqui, esse LoL da bonequinha não é esse não, é esse daqui, que é um jogão moral. Aí aqui você pode perceber, que aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personagens diferentes, que a gente pode pensar o seguinte, ó, um personagem, ele pode ser um guerreiro, um atirador, um mago, um monstro, ou seja, personagem é uma classe geral e essas classes específicas, atirador, mago, monstro, eles herdam as características de personagem. Ou seja, quanto mais eu for especificando, quanto mais detalhes eu precisar dar, vai ficando mais específico. E quando a gente fica específico, a gente pode trabalhar criando classes específicas que tem coisas específicas. Por exemplo, a classe mago, ela tem características e métodos que são específicos de um mago, que uma classe atirador não vai ter. Só que todas as duas são a classe personagem. Todo mago e todo atirador, ele herda a característica da classe personagem. E assim a gente tem como transformar classes genéricas que têm características que são comuns a todas, para que a gente faça uma coisa que é chamada de reuso. A gente não precisa estar criando o mesmo código dentro de classes diferentes. E a gente pode ficar específico quando a gente vai dar as características para ele. Por exemplo, a gente vai criar uma classe mais específica, como mago, como atirador,
como robô, como monstro, onde a gente vai começar a dar os detalhes mais específicos que são inerentes só daquela classe ali. Então a gente tem como trabalhar isso de uma forma genérica, de uma forma específica, começar de uma forma bem mais genérica e especificando. Então, isso aqui a gente não vai começar a criar sistemas orientados a objetos de a noite para o dia, sabendo que o Java é uma linguagem programada com programação orientada a objeto, um paradigma orientado a objeto e tal. A gente tem que simplesmente entender os conceitos de orientação a objeto na linha aqui. Vou te passar esse livro aqui, ó, porque você pode olhar de graça ele. Java Kaelum, que é um livro de Java que é especificamente para trabalhar com orientação a objetos. Esse primeiro link aqui, ele vai te dar um PDF de graça, que é da Kaelum, que tem aqui o nome da Alura também, onde você pode simplesmente utilizar esse PDF para começar a estudar do basicão mesmo, para que você aprenda tudo sobre a orientação a objetos aqui de uma forma bem didática. É um livro que tem 300 páginas, foi o primeiro livro que eu utilizei para aprender. Depois eu comprei esse daqui, onde eu utilizo ele para aprender, que ele é um livro que já é bem mais robusto, ou seja, eu já tenho essa base aqui todinha, já posso migrar para um livro que tem uma linguagem mais pesada e tem uma quantidade de informação maior para trabalhar. E aqui você vai aprender, ó, desde a linguagem, a trabalhar com os tipos primitivos, com controle de fluxo como if, else, switch, while, do while, for, as estruturas de repetição. Vai aprender os conceitos de orientação a objeto aqui, tudo na prática e com definições. Trabalhar com modificadores de acesso, public, protect e private, que são encapsulamentos, métodos get, set, construtores. Com a ideia, no caso aqui ele utiliza a ideia Eclipse para apresentar os exemplos dele, mas a ideia é algo que não é tão relevante para esse primeiro momento. Qualquer ideia vai servir para você aprender, seja ela Eclipse, IntelliJ, NetBeans. O que importa é você entender a sintaxe e os conceitos de orientação a objetos. A ideia é algo que vai aumentar a produtividade depois que você entende isso. Aqui você tem a parte de organização de pacotes, vai entender sobre diretórios, como aquele model view controle para criar a parte gráfica, banco de dados. Mas isso aqui é algo que você pode analisar depois. A criar um arquivo de um Java, tipo, eu criei a minha aplicação em Java completa, já está toda funcional, toda validada. Agora eu quero criar um arquivo executar para jogar na área de trabalho, e quando a pessoa der 2 cliques ele já executar, que isso aqui a gente chama de arquivo jar. Ou então o JavaDoc, que é para criar a documentação todinha do Java, que no caso eu posso clicar aqui na internet e colocar aqui, ó, Java Documentation, já me dá a sugestão aqui, Documentation 7. Quando você utiliza o JavaDoc no seu projeto, ele vai criar uma página dessa daqui, ó, onde vai ter aqui todas as classes que você utilizou, a descrição dos comentários, tudo bonitinho nessa mesma estrutura aqui. Então quando você está utilizando o JavaDoc, que você roda ele no seu projeto, ele já gera uma páginazinha dessa daqui, ó, em HTML, que vai ter todas as classes, as descrições, comentários, tudo que você colocou no seu projeto vai aparecer nele. Você vai também aprender aqui, ó, herança, reescrita, polimorfismo, classe abstrata, interface, que é um conceito um pouquinho mais avançado, exceções, que é depois de orientação a objetos. Quando o seu programa dá um erro, ele tem como tratar esse erro para que o programa não trave e pare, você pode continuar com ele. Tem aqui o pacote Java Lang, onde vai ter aqui as informações para trabalhar com strings, manipulação de strings, para trabalhar aqui com arrays, trabalhar com coleções, com map, com hashcode, certo? Que são outros tipos de coleções além do array list, com set. Aí ele dá também aqui sugestões para trabalhar de Java com web, para trabalhar com manipulação de arquivos em Java com Java I/O, criando e escrevendo arquivos em Java, lendo arquivos em Java e trazendo todo o conhecimento daquele arquivo de texto que você está lendo para manipular ele ali dentro da linguagem, criar filtros. Programação concorrente com threads para você criar um programinha que ele é eficiente, que ele executa mais rápido, para trabalhar com comunicação de dados, transferência de dados através de sockets. Ou seja, você pode até criar um chatzinho aqui com sockets, onde você inicializa dois programas em Java em dois computadores diferentes e eles ficam trocando mensagens ali um entre o outro. Você pode criar isso com sockets. Tem aqui problemas de concorrência para você olhar, e aqui tem a parte da instalação do Java em si. Ele explica aqui no Ubuntu, no Linux, no Mac, no Windows, que é algo bem mais simples, a fazer o processo de debug, que nada mais é do que você procurar os erros que está acontecendo ali, isso é debugar. Existem estratégias para que você
procure os erros que está acontecendo a nível de produtividade. Ou seja, você cria um programa que tem uma única classe, beleza, de achar um erro ali. Mas vamos dizer que o seu projeto tem umas 10.000 classes aí, tá rodando. Como é que você vai achar? Aí tem que debugar, porque nem tudo você vai conseguir encontrar, principalmente se não tiver documentado. Aqui tem vários exercícios que ele vai tratando em cada capítulo, mas aqui é já a resolução dele. Se não conseguiu resolver, você vem pra cá e começa a aprender. Aqui está o link, ó. Mas vou deixar nos comentários aqui, tanto esse daqui que é o gratuito, quanto aqui a documentação que você pode estar utilizando para aprender aqui sobre o Java. Tanto o livro esse daqui, que você pode utilizar para olhar aqui esse livro completo, caso você queira comprá-lo. E até o outro que é Java Sistemas Orientados a Objetos, que explica como trabalhar com essa ideia que eu estou trabalhando aqui, que é esse azulzinho aqui, o ML. Aí aqui você vai aprender mais como você programar em Java utilizando NetBeans, focando nos conceitos de orientação a objetos para construir projetos. Onde ele explica aqui um pouquinho de UML, que nada mais é do que você diagramar os projetos, ou seja, antes de você executar o código, você pode criar um modelo de classe e objetos ali, para que você já entenda como o seu programa vai funcionar completamente, sem que você tenha nem que mexer com o código. Ou seja, você pode criar um modelo que é em desenho mesmo, onde você pode simplesmente entender tudo isso aqui, tá bom? Então tudo isso aqui foi a nossa aula de orientação a objetos. Você ainda tem mais duas aulas aqui, uma que eu explico só o conceito aqui, através de exemplos, como no caso um exemplo desse daqui dos personagens do jogo, que é uma aula que está aqui na nossa playlist de Java para iniciantes. E você também tem uma aula mais conceitual, com uma parte mais prática, com outro exemplo diferente que você pode utilizar para aprender orientação a objetos também, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, seu like, compartilha com a turma. Espero que você tenha gostado, que tenha sido bem útil para você nesse primeiro momento aqui. É algo que parece meio difícil no começo, mas que ao longo do tempo você vai pegando afinidade e vai ficando cada vez mais natural, vai ficando cada vez mais simples. Hoje eu falo disso aqui bem mais simples, sem tanta dificuldade, com um nível de maturidade maior, porque eu já pratiquei bastante. Mas quando você começar a pegar esse conceito e começar a praticar mais, criando outros projetos, vai ser algo que você consegue crescer bem muito na linguagem, tá bom? Então espero que você tenha gostado, deixa seu like, seu comentário e até uma próxima. Valeu!